Bem-vindo ao canal Excel Além dos Números. Eu sou Andréia Santos e mais uma vez estou aqui para trocar algumas ideias com você, porque a nossa intenção é sempre dar um up na sua carreira, nos seus negócios e lhe ajudar a melhorar muito na vida. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre como fazer uma agenda de atividades no Excel. Gente, o Excel Além dos Números, como eu digo sempre, ele pode nos ajudar muito. E a gente tem que pensar que isso vai além de fórmulas, funções, ele é muito como é a sacada, como é que a gente pode dar utilidade para ele. Então, vamos à aula? Olha, que eu às vezes faço isso, né? Eu troco, vamos remover a ligação e dar outra. Eu troquei o nome para a agenda, que era a aula de hoje, e o meu botão ficou sem a referência. Vamos lá então, cliquei com o botão da direita do mouse ou do rato e vou dizer que eu quero colocar neste documento e neste documento na folha de cálculo, agenda. Agora sim, vamos à aula? Foi lá, foi para a agenda. O que acontece? Normalmente as pessoas me dizem que não conseguem ter muito organizado o seu dia. Então, nada melhor do que colocar, por exemplo, vamos colocar aqui data, atividade, descrição, situação, é uma observação, pode ser? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos formatar todo mundo para centralizado. Centralizado também na parte vertical, negrito. Por que eu uso aquele centralizado também? Vejam, gente, ele poderia estar em cima, centralizado ou embaixo. Eu gosto de utilizar essas aulas em que as coisas são mais simples, não vou ter funções muito grandes aqui para a gente trabalhar, então vou aproveitar para mostrar algumas coisas do dia a dia para vocês. Vamos formatar aqui uma data. Então, hoje é dia 8 de setembro de 2000. Não gosto muito dessa formatação de data. Gente, poderia procurar por aqui assim, ó, data, e ele me dá algumas coisas já prontas, ou mais formatos numéricos. Outra forma de chegar nessa mesma tela, nesse mesmo ecrã, é por aqui, ó, nessa setinha, formatos numéricos. Eu vou lá e escolho realmente uma data, e vou escolher um formato que eu goste mais. Muita gente me pergunta por que tem esses dois 14 de março que parece idêntico quando a gente está olhando aqui, né, onde estamos selecionando. Agora, veja aqui em cima o exemplo. Esse 14 de março, ele não usa o zero quando eu tenho dias que vão de 1 até 9. E se eu colocar esse aqui, ele usa duas posições, ó, 0, 8. Então, eu vou usar esse porque eu gosto mais para quando eu tenho, por exemplo, assim, 1º de 8 de 20, vou lá usar aquela formatação, vocês entenderem como elas ficam diferentes. Olha, quando eu uso assim e chegar lá pelo dia 14, veja que todas elas, vou arrumar aqui a linha, ficam bonitinhas, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. Agora, se aqui eu usasse aquela outra formatação, em que é essa aqui, ó, que não vai ter o zero, eu acho que fica um pouquinho mais feia, mas é uma questão muito, né, pessoal. Então, já vimos como formatamos data. Agora, para deixar nossa planilha aqui um pouquinho, nossa folha de cálculo um pouco mais bonita, para poder colocar as nossas atividades diárias, vamos lá fazer umas bordinhas. Depois nós vamos trabalhar a largura das colunas, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, a minha primeira atividade seria gravar aula. Aula de Excel sobre agenda. Gente, aqui, ó. Aqui eu, como eu copiei lá de cima e comecei a inserir as linhas, ele está usando a mesma formatação lá de cima, ou seja, todo mundo centralizado, né, e negrito. Não faz muito sentido isso para quando eu comecei já a colocar as minhas atividades. Nesse momento, a situação dele é em andamento e eu não tenho nenhuma observação. Qual a minha próxima atividade que eu vou ter hoje? Bom, a partir de agora, eu tenho que postar
a aula, né? Aonde eu vou postar? Instagram, Facebook, LinkedIn e, obviamente, na verdade, como eu tenho uma coisa antes disso tudo, que era no YouTube, porque é do YouTube que eu vou espalhar para as outras redes sociais. Então, vejam que aqui eu consigo, em vez de estar apagando, né, e tentando refazer, eu simplesmente vim aqui, vou fazer de novo, olha aqui, ó. O que eu fiz? Lembrei que eu tenho uma atividade de postar aula antes disso tudo. Eu selecionei a minha área, copiei, Ctrl C, fui para baixo e dei um Ctrl V. Então, as minhas 3 atividades passaram para baixo. E aqui eu posso apagar e colocar, então, YouTube, que vai ser a minha primeira postagem. E aí, então, André, agora, postar aula são nesses 4. Opa, tem mais o nosso grupo de WhatsApp. O que a gente vai fazer depois de postar aulas? Bom, hoje eu tenho que preparar a aula. Tenho que preparar a aula para quem? Eu tenho um aluno 05, para não colocar o nome do aluno, e eu tenho que começar a identificar conteúdo para 3 turmas de um parceiro. Então, vou colocar aqui simplesmente assim, para não divulgar o nome do parceiro. O que mais que eu tenho em termos de aula? Acho que de aulas eu tenho isso hoje. Então, vou para o meu próximo item, consultoria. Verificar não, ajustar relatórios. Na verdade, não é criar relatórios de saída do fluxo de caixa. Vou colocar aqui o cliente também. Nesse momento, não vou colocar o nome do cliente. E aí eu vou colocando tudo mais que eu tenho. O que mais que eu tenho ainda de consultoria hoje? De consultoria, eu tenho que finalizar planilha de numerologia. E aí eu lembrei, ó, eu quero gravar mais uma aula hoje. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, marcar, clicar com o botão da direita e dar um inserir. Porque eu lembrei que eu tenho mais uma atividade. Eu quero gravar uma aula de como calcular os números para numerologia. E quero postar essa aula. Então, veja uma facilidade de organizar o dia, mais do que naquele caderninho em que a gente tem que ficar puxando flechinha ou apagando ou revisando, né? Aqui, se eu quiser colocar observação, vou colocar aqui, alterar formato e não usar nomes dos clientes. Porque, afinal de contas, essa é um trabalho que eu já entreguei para um cliente, então eu tenho que alterar o formato, não posso fazer exatamente uma coisa que eu já fiz para um cliente. Aqui, vou deixar esta minha planilha um pouco melhor, então aqui, por exemplo, vou trazer ela. Olha, estou formatando, porque eu quero deixar uma coluna em branco lá no começo, uma coluna em branco no final. Então, selecionei toda a área. Vamos de novo, selecionei toda a área da minha planilha aqui de baixo, Ctrl X, Ctrl V. Agora, vou marcar aqui, ó, entre o A e o 1, 2 cliques nesta linha que divide qualquer coluna, vai autoajustar as minhas colunas. Aqui eu vou diminuir um pouco, vou colocar meu símbolo do Excel, além dos números lá também para o final, e vou diminuir. E aqui em cima eu posso escrever, por exemplo, agenda diária de atividades. E agora, eu posso centralizar isso. Vou marcar. Existe como centralizar através do unir células. Nunca faça isso. Só se for mesmo muito, muito obrigado. Veja a diferença. Aqui eu tenho uma célula, 2 células, 3 células, 4 células. E assim eu tenho em todos os lados. Se eu vier aqui em cima, ele diz que eu tenho uma célula só. E isso começa a ficar ruim, por exemplo, se eu estivesse aqui, ó, no F, quisesse vir com o meu cursor e marcar a F e a E. Não consigo, porque quando eu vou com a seta para o lado, ele acha
que toda a minha coluna E faz parte de uma única célula. Então, para quem usa muito o teclado, unir células só quando for muito, muito, muito necessário. Olhem que nós temos o mesmo efeito aqui, ó. Vejam, eu vim aqui no alinhamento horizontal, centrar na seleção. Ok. Visualmente é a mesma coisa, mas notam que agora eu tenho aqui em cima 5 células. E se eu estiver aqui marcando e quiser ir para o lado, ele não vai mais marcar todas de uma vez só. Então, essa é a grande vantagem. Gente, no momento em que eu fiz a minha agenda, fui lá, salvei, estou com ela um dia. Eu posso colocar a data dela aqui, né? 8 de setembro. E amanhã, quando eu tiver que fazer alguma coisa nova, né? Porque todos os dias temos atividades novas. Como eu vou fazer? Eu vou, hoje, durante o dia, né? Trabalhando, vou dizer, essa aqui, por exemplo, não deu tempo de fazer. Mas esses tá ok, consegui, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp. O aluno 05 teve aula, não consegui identificar esses conteúdos que eu quero, sim, atendi o cliente do fluxo de caixa e finalizei essa planilha. Isso foi o final do meu dia, quando eu já dei ok para tudo ou deixei em branco o que eu não tinha feito. Vou vir aqui para começar o dia seguinte. Cliquei com o botão da direita, posso dar um mover ou copiar, criar uma cópia e venho aqui e digo sim, crio uma cópia dentro do próprio livro, né? Depois do dia 8, que vai ser amanhã, o meu dia 9 de setembro. Amanhã é mais fácil que eu comece a agenda já realizada e que eu simplesmente vá ajustando. Se esse aqui já foi terminado, acabei de gravar essa aula, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso limpar, vou copiar essa atividade, passar para cima, ou vou excluir essa linha dessa atividade. Eu vejo como é a melhor forma, né? Aqui eu vou ter que postar essa aula que eu penso em gravar amanhã, que não deu para, como se não tivesse dado para fazer hoje. Preparar a aula, o aluno 05 já tinha ficado ok, agora o identificar conteúdo vem para cima e eu troco. Esses dois já estavam ok, ficam todos em branco. Posso ter alguma outra coisa nova de consultoria? Posso ter o que eu quiser. Aqui eu venho inserindo, eu posso simplesmente copiar as linhas de cima para baixo para manter a mesma formatação, deleto o conteúdo e vou colocar as minhas novas atividades. Por exemplo, amanhã eu tenho um evento da Quarta Empreendedora, que vai ser finalizar os convites, confirmar inscritos, criar reunião no Zoom. Olha, eu tenho mais atividades. Então, vamos lá. Comunicar o link e realizar a reunião efetivamente. Tá? Depois ainda tenho que disponibilizar a gravação da reunião e vou ter mais uma ainda que é comunicar o link. E agora eu vou poder colocar assim, ó, redes sociais mais e-mail, que eu sei que é para todo mundo que participou. Ou poderia ter aberto de novo. Quais são as redes sociais que eu vou fazer isso? Por e-mail. O controle da agenda vai de como você realmente pretende se organizar no dia a dia. Agora, ela é simples, a gente tem que usar técnicas muito básicas do Excel, aqui, por exemplo, como formatar colunas, a centralização, colocar bordas, né, os limites nas células, formatar para data. Vejam que com pequenas coisinhas que nós vamos trabalhando no dia a dia, nós vamos também desenvolvendo os nossos conhecimentos em Excel. Olha, vou copiar para cá, inserir uma linha, vou copiar para cá para que ele fique mais bonitinho, em que a minha data fique separada. Pronto. Então,
É bacana que a gente trabalhe coisas simples também no Excel, para que a gente vá desenvolvendo o nosso raciocínio, até que a gente consiga trabalhar coisas muito mais importantes. Sem falar de que é muito, muito importante a gente controlar uma agenda. E, sinceramente, eu prefiro muito mais chegar no final do dia e ter a minha agenda bonita e limpinha assim, do que num caderninho toda riscada, e depois para frente eu já não sei mais em que dia que eu realizei cada uma das atividades que estavam pendentes. Aqui eu consigo encontrar em qualquer dia quando que eu atendi determinado cliente, quando que eu realizei uma tarefa. Espero ter ajudado. Essa é a intenção do nosso canal Excel Além dos Números, mostrar que nós podemos fazer muitas, muitas coisas com Excel. Se você gostou, não esquece. Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, para que sempre que houver novidades você receba aí o nosso sinalzinho dizendo: vai lá olhar que tem uma aula nova. Além do mais, na descrição, como sempre, deixei aqui o nosso link para o canal do WhatsApp, onde nós trocamos muitas, muitas informações somente sobre Excel. Pode entrar lá sem medo que não se fala sobre outros assuntos. Até mais, até a próxima.